Olá, olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui de volta, senhores, a nossa aula de número 2. Nossa aula de número 2, objetivando a aprovação do concurso público aí do auditor, na verdade. Auditor fiscal do trabalho, bem como da Receita Federal, como já pontuado aqui na nossa aula primeira, são programas idênticos aí, e nós estamos tratando destes dois programas. Na aula passada, nós paramos na análise do tema morte, extinção da personalidade. Recorda comigo, gente, que na aula passada nós vimos que a morte, ela pode ser real, ou a morte ficta ou presumida. E a ficta ou presumida pode ser sem procedimento ou declaração de ausência e com procedimento ou declaração de ausência. Tá? Então, na aula passada, nós vimos aí que a morte pode ser real, ou ficta ou presumida, e a ficta ou presumida pode ser sem ou com procedimento. Nós já enfrentamos a morte real, nós já iniciamos o tratamento da morte ficta ou presumida, já vencemos a morte ficta ou presumida sem procedimento de ausência, e eu comecei a tratar da morte ficta ou presumida com procedimento ou declaração de ausência. Com procedimento ou declaração de ausência. Beleza? Então é aí que a gente está. Ainda aí nessa morte ficta com procedimento ou declaração de ausência, eu anunciei na aula passada que ela se divide em 3 etapas. Curadoria de bens, sucessão provisória e sucessão definitiva. Curadoria de bens, sucessão provisória e sucessão definitiva. Nós já vencemos o tema curadoria de bens, tá? Só para lembrar, a curadoria de bens em regra dura 1 ano. Esse prazo, porém, vai ser dilatado. Tudo isso você já viu na aula passada. Para 3 anos se deixou o procurador. Vencido o prazo, vai pedir a conversão da curadoria de bens em sucessão provisória. E a decisão que converte a curadoria de bens em sucessão provisória apenas vai produzir os seus efeitos após 180 dias da publicação. Só depois de 180 dias da publicação. E aí vencemos a aula passada, análise do tema curadoria de bens, tá? Dando seguimento na aula de hoje, vou retomar do tema sucessão provisória. Então, vamos adentrar aí na aula de hoje, sucessão provisória. A sucessão provisória pode ser também chamada em sua prova de sucessão precária. Sucessão provisória ou precária. E ela denomina-se de provisória ou precária, e aí o nome é autoexplicativo, porque ela promove, na verdade, uma transmissão provisória ou precária do patrimônio. Então é uma sucessão provisória, é uma sucessão precária, porque ela vai promover, repito, uma transmissão, uma transferência provisória ou precária do patrimônio. Gente, raciocina. Se essa transmissão é provisória ou precária, afirma o artigo 31 do Código Civil, afirma o artigo 31 do Código, que em sendo provisória ou precária, joga aí na tela, por favor, Thalita, o ausente apenas terá os seus imóveis alienados caso o juiz ordene, caso o juiz autorize, óbvio. Então, em sendo precária, a alienação dos imóveis do ausente vai demandar autorização judicial. Então, o juiz terá que autorizar tal conduta, vai demandar autorização judicial. Perfeito? Então, em sendo provisória ou precária, vai ter que ter autorização do juiz para que haja alienação. Claro, gente, que não vai precisar na hipótese de desapropriação, né? Por uma razão de ordem lógica. A desapropriação é o poder executivo que realiza, lógico, não precisa de autorização do juiz. Mas para alienar,
será necessária a autorização do magistrado. Está aí a primeira notícia. A segunda notícia importante é a seguinte: em sendo provisória ou precária, o artigo 30 do Código Civil, ordena, senhores, ordena que o sucessor preste uma caução. Preste uma caução. Luciano, como assim que o sucessor preste uma caução? Sucessor preste uma caução significa que o sucessor, ele deve dar uma garantia. Ele deve dar uma garantia. Então, que o sucessor preste uma caução, que o sucessor confira uma garantia. Preste uma caução, confira uma garantia. Então, em sendo provisória ou precária, deve o sucessor prestar essa caução, prestar essa garantia. O valor da garantia vai ser arbitrado pelo juiz, tá? É o juiz que diz qual é o valor da garantia. Perfeito. Seguindo aí, terceira informação importante. Em sendo provisória ou precária, o sucessor deve guardar 50% dos frutos. O sucessor ele deverá guardar 50% dos frutos, 50% dos frutos para a hipótese de retorno do ausente. Deve guardar 50% dos frutos. Então, em sendo associação provisória ou precária, recapitulando, imóveis apenas poderão ser alienados se houver determinação judicial, vai ter que prestar uma caução, dar uma garantia, e vai ter que guardar ainda 50% dos frutos. Artigos 30 e 31 do Código Civil. Pois bem, nesse cenário aí, fique atento na seguinte pegadinha. O cônjuge, descendentes ou ascendentes do ausente, cônjuge, descendentes ou ascendentes do ausente, não precisam prestar caução, e não precisa guardar os frutos. Então, cônjuge, descendentes e ascendentes do ausente não necessitarão prestar caução e guardar os frutos. Não precisam prestar caução e guardar os frutos. Ok? Beleza? Então, fica atento na hora da prova aí com essa linha de raciocínio, essa exceçãozinha regra. Luciano, quanto tempo vai durar a sucessão provisória? A sucessão provisória, Thalita, joga aí na tela, ela vai durar 10 anos. Luciano, 10 anos é tempo demais, beleza. Também concordo. 10 anos é muito tempo. Justo por isso que o Código Civil afirma que esse prazo vai cair para 5 anos, se as últimas notícias do ausente datam de quando ele tinha mais de 80 anos. Então vai durar 10 anos a sucessão provisória, em regra, 10 anos, uma década. Esse prazo, porém, vai cair para 5 anos, repito, as últimas notícias do ausente datam de quando ele tinha mais de 80 anos. Se as últimas notícias do ausente datam de quando ele tinha mais de 80 anos. Ultrapassado este prazo, adentramos na sucessão que? Definitiva. Sucessão definitiva. E aí, gente, o nome também é autoexplicativo. Se a sucessão é definitiva, transfere-se definitivamente o patrimônio. Se a sucessão é definitiva, transfere-se definitivamente o patrimônio. Trata-se da sucessão definitiva. Ok? Beleza. Tá aí o panorama. Dentro desse panorama, algumas informações ainda também importantes. A primeira pergunta de prova dentro desse panorama é o seguinte: o que acontece na hipótese de retorno do ausente? O que ocorre se o ausente retornar? Gente, se o ausente retornar, você tem que verificar em qual fase ele retornou. Porque joga aí na tela, Thalita, olha só. Se ele retorna na primeira fase, você não fez nada de muito relevante. Você só fez conferir um curador para administrar o patrimônio do ausente. Voltando na primeira fase, não há nada de muito interessante.
há apenas um curador para administrar o patrimônio do ausente. Apenas isso. Gente, aí tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Retornou, você retira o curador, tá? Retira o curador e devolve ao ausente a administração do patrimônio. Aí não tem grandes discussões. Retira o curador, devolve ao ausente a gestão patrimonial. Beleza? Tá aí a saída na primeira fase. Se ele volta, Thalita, joga na tela na segunda fase, na sucessão provisória, aí a coisa já fica um pouco mais complicada, né? A coisa já fica mais um pouco complicada porque você já tomou algumas atitudes de transferência, ok? E aí, Luciano, o que fazer se ele voltar já nessa segunda fase, nesse momento em que já houve algumas atitudes de transferência? Se ele retornar na segunda fase, ele terá direito ao patrimônio no estado em que deixou. Então, retornando na segunda fase, o ausente terá direito ao patrimônio no estado em que deixou. No estado em que deixou. Presta atenção. Se houver depreciação acima da média, então não é qualquer depreciação, repito, é uma depreciação que, acima da média, o ausente terá direito de se reembolsar na caução. Lembram da caução que você mandou dar lá na sucessão provisória? Então, se houver, repito, se houver depreciação acima da média, o ausente terá direito de se reembolsar na caução. Ele tem direito de buscar o reembolso na caução. Luciano, e se tivermos melhoramentos? Claro, quem ficou com patrimônio pode ter feito várias reformas. E se tivermos melhoramentos? E aí, se houver melhoramentos, o ausente vai ter que indenizar. Então, voltou na segunda fase, direito ao patrimônio no estado em que deixou, depreciação acima da média, deterioração acima da média, ele vai se reembolsar na caução. Perfeito. Caso, todavia, haja melhoramentos, ele vai ter que o quê? Vai ter que indenizar. Além disso, ele vai ter o quê na segunda fase? Se ele voltar na segunda fase, lembra comigo, ele vai ter direito ainda aos 50% dos frutos que você mandou guardar lá atrás. Então, voltando na segunda fase, ele terá direito ainda aos 50% dos frutos, 50% dos frutos que você mandou guardar lá atrás. 50% dos frutos que você, repito, mandou guardar lá atrás. Ok? Galera, cuidado com a pegadinha da prova. Segundo o artigo 33 do Código Civil, o ausente não terá direito aos frutos, segundo o artigo 33 do Código Civil, o ausente não terá direito aos frutos, não vai ter direito aos frutos, se a ausência tiver sido voluntária e injustificada. Se a ausência foi voluntária e injustificada, o ausente não terá direito aos frutos. Então, na ausência voluntária e injustificada, o ausente, repito, não terá direito aos frutos. Beleza? E se voltar, Thalita, na terceira fase? Na sucessão definitiva, o que fazer? Voltando na terceira fase, sucessão definitiva, o ausente terá direito ao patrimônio no estado em que se encontra. Olha como muda. Se voltar na terceira fase, é no estado em que se encontra. Se voltar na segunda fase, é no estado em que deixou. Então, voltando na terceira fase, terá direito ao patrimônio no estado em que se encontra. Beleza? Tranquilo. Terá direito ao patrimônio no estado em que se encontra ou aquilo que se subrogou no lugar. Aquilo que se subrogou no lugar. Luciano, o que é isso? Toda vez que você verificar no Código Civil a palavra subrogação, substitua ela por substituição. Coloque substituição no lugar. Então, tem direito ao patrimônio no estado em que se encontra ou aquilo que substituiu.
Tinha uma casa, vendeu e aí comprou alguma outra coisa no lugar. Tinha um carro, alienou, comprou uma moto. Enfim, o patrimônio no estado em que se encontra ou aquilo que se subrogou, substituiu no lugar. Tem alguma hipótese, Luciane, que não terá direito a nada? Tem uma, Thalita. Se voltar 10 anos depois da sucessão definitiva. Se voltar 10 anos depois da sucessão definitiva, aí não tem direito a nada, porque aí também, né, gente, já passou um lapso de tempo absurdo e tem uma frasezinha em direito, segundo a qual o direito não socorre aos que dormem, tá? O direito não socorre aos que dormem, sim. O direito não pode passar a vida inteira também esperando o retorno do ausente. Beleza? A segunda observaçãozinha importante é a seguinte: como fica o casamento do ausente? Né? Como proceder, como fica o casamento do ausente? O artigo 1571, 1571 do Código Civil, 1571, 1571 do Código Civil, afirma, senhores, o 1571, que a ausência leva à dissolução do matrimônio. Então, o artigo 1571, 1571, afirma, repito, que a ausência leva à dissolução do matrimônio. A ausência leva à dissolução do matrimônio, artigo 1571 do Código Civil. Perfeito. Então, a declaração de ausência vai levar à dissolução do matrimônio, mas aí você me pergunta, Luciano, e se o ausente retornar, o casamento renasce? Será? Não renasce. Não renasce. A ausência leva à dissolução do matrimônio e o retorno do ausente não gera o renascimento do casamento. Então, a ausência leva à dissolução do matrimônio e o retorno do ausente não leva ao renascimento do casamento. Ok? Vamos ver como é na hora da prova? Vamos ver, Thalita, como é na hora da prova? Analista Judiciário Administrativo, TRT, 7ª Região 2003, um concurso da ESAF. A abertura da sucessão definitiva se dá passados 180 dias de sua publicação pela imprensa. Falso, aí seria a sucessão. Deixa eu achar a questão de novo aqui, achei. Aí seria a sucessão provisória, ok? Seguindo aí. Passado o ano da arrecadação dos bens do ausente, sem que saiba de seu paradeiro, ou se ele deixou algum representante seu em passados 3 anos, falso, é a provisória. Casa, passados 120 dias do seu desaparecimento em virtude de naufrágio, falso, esse prazo nem existe. Dado 6 meses depois do desaparecimento em um acidente, falso também, esse prazo não existe. Escola, 10 anos do trânsito em julgado da sentença que concedeu a abertura da sucessão provisória, verdadeiro. Lembrando que esse prazo, porém, cairia para 5 anos, se as últimas notícias do ausente datam de quando ele tinha mais de 80 anos. O prazo cairia para 5, se as últimas notícias do ausente datam de quando ele tinha mais de 80 anos. Ok? Segunda questãozinha aí, Thalita, joga na tela, não me lembro se eu resolvi essa questão na aula passada, então vou passar mais batido por ela. Antônia, esposa de Fernando, requereu ao juiz competente para tanto que este declarasse a morte presumida de seu marido, fundamentando seu pedido na única afirmação de que recebeu notícia do desaparecimento daquele em naufrágio em embarcação pequena ocorrido durante grave tempestade em alto mar. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. Ora, se houve um naufrágio em uma pequena embarcação durante grave tempestade, a grande probabilidade, a extrema probabilidade é que haja morte por conta do perigo de vida. Então, a morte ficta sem procedimento de ausência. A pegadinha dessa questão, porém, é a seguinte: a morte ficta sem procedimento de ausência, ela só pode ser declarada após o encerramento das buscas e averiguações. A gente viu isso na aula passada. E a questão não faz menção a isso. Então, a resposta correta é a letra A. Olha ela aí. O pedido não deverá ser provido, porque a autora da ação apenas comprovou a extrema probabilidade de morte e a situação de perigo à vida, sem, no entanto, ter fundado o seu pedido também no esgotamento das buscas e averiguações levadas a cabo para encontrar o desaparecido. Ok? É uma morte ficta ou presumida, sem procedimento de ausência. Basta aí ao magistrado realizar uma justificativa do óbito. O último tópico de pessoa física, Thalita, é justamente o tópico intitulado de comoriense. Intitulado de comoriense. E o que é a comoriência tecnicamente? Comoriência, senhores, tecnicamente,
é a presunção relativa de morte simultânea. Comoriense, presunção relativa de morte simultânea. E o Código Civil traz essa presunção relativa de morte simultânea no seu artigo 8º. Olha lá o que diz o artigo 8º ao veicular essa presunção relativa de morte simultânea. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Presumir-se-ão simultaneamente mortos. Trata-se aí da comoriência. Não dá para averiguar quem morreu primeiro, a presunção é de morte simultânea. Eu digo que essa presunção é relativa porque você só aplica essa presunção relativa se você não tiver condição de avaliar quem morreu primeiro. Se a perícia, porém, conseguir precisar quem morreu primeiro, vale a perícia. Vale a perícia. Então você só aplica a presunção de morte relativa se você, repito, não conseguir averiguar quem morreu primeiro. Quem é o pré-moriente. Ok? Registro ainda que mesma ocasião não é no mesmo acidente. Mesma ocasião não é o mesmo acidente. Mesma ocasião é o mesmo fato. Mesmo momento, perdão. Não é o mesmo acidente, repito, mas sim o mesmo momento. Então, é o mesmo momento temporal. Geralmente os exemplos de prova remetem ao mesmo acidente. Tá valendo. Queda de avião, naufrágio, em que não se consegue precisar quem morreu primeiro. Todavia, é plenamente possível a comoriência em acidentes diferentes que tenham acontecido na mesma ocasião, ao mesmo tempo. A título de curiosidade, eu conseguirei no teu material de apoio a notícia de um jornal italiano chamado La Repubblica, que narra um casal de namorados que morreram na mesma ocasião em acidentes diferentes. Então, pode acontecer. Mesma ocasião é ao mesmo tempo e não no mesmo acidente. Fiquem atentos ainda que o Código Civil, ele não traz um ranking de preferência. Não traz. O Código Civil não tem ranking de preferência. Então o Código Civil não diz assim: se não conseguir precisar quem morreu primeiro, primeiro morrem as grávidas, depois os velhinhos, depois as crianças. Não tem isso no Código. Se não conseguir precisar quem morreu primeiro e duas ou mais pessoas morreram na mesma ocasião, é comoriência. É comoriência. Não há, repito, ranking de morte. A comoriência, ela é muito importante no direito sucessório. Por que ela é muito importante no direito sucessório? Porque os comorientes não irão herdar um do outro. Comoriente não herda um do outro. Na verdade, serão abertas duas cadeias sucessórias distintas. Então, os comorientes não herdarão um do outro, abrir-se-ão duas cadeias sucessórias distintas. Ok? Beleza? Porque para você ser herdeiro de alguém, gente, é pressuposto que você viva mais do que aquela pessoa. Você tem que sobreviver àquela pessoa. Beleza? Olha como é na hora da prova, Thalita. Auditor Fiscal da Receita Federal 2009, prova ESAF. Se uma pessoa que participava de operações bélicas não foi encontrada até 2 anos após o término da guerra, configurada está, volta para mim, essa aí é uma das hipóteses de morte ficta ou presumida sem procedimento de ausência. Olha lá, a linha A. Declaração judicial de morte presumida sem decretação de ausência. Perfeito. Bola, comoriência, falso, tinha que ser 2 ou mais pessoas na mesma ocasião. Morte civil, falso também. Morte presumida pela declaração judicial de ausência, não precisa. Morte real, tá falso porque não tem cadáver. Então a resposta correta foi a linha A. Ok? Vou rodar o material de apoio agora. Vamos entrar agora no nosso próximo material de apoio, que versa justamente sobre pessoa jurídica, tá? Então roda aí em casa o material de apoio. Vamos começar aí com a análise do tema pessoa jurídica. E a pessoa jurídica, gente, a pessoa jurídica vem de uma necessidade social. A pessoa jurídica vem de uma necessidade social. Porque o ser humano, ele se reúne para vencer as dificuldades, tá? Então ela vem de uma necessidade social, porque o ser humano se reúne para vencer as dificuldades, ele se reúne para vencer as intempéries. É assim desde que o mundo é mundo. Lá na época da pré-história,
o homem saía para caçar, trazia o objeto da caça, a mulher confeccionava as roupas contra o frio, e eles faziam lá aquele escambo, aquela permuta. As pessoas se reúnem para vencer dificuldades. E a pessoa jurídica vem nesse cenário, na necessidade de reunião de pessoas para vencer dificuldades. Com a evolução do tempo, com o passar do tempo, o direito sentiu a necessidade de conferir a estas pessoas jurídicas personalidade jurídica. Personalidade jurídica, sim. Porque um agrupamento de pessoas é uma coisa. Agora, quando este agrupamento de pessoas tem personalidade, é outra coisa. Porque tendo personalidade, vai poder titularizar direitos, contrair obrigações, agir de forma independente, e é justamente neste cenário que nasce a pessoa jurídica. E qual é o conceito, então, de pessoa jurídica? Está aí no seu material de apoio, joga aí na tela, Thalita, para mim, por favor. Olha aí, qual é o conceito de pessoa jurídica? O conceito de pessoa jurídica é a soma de esforços humanos, que a gente chama de corporação, ou a destinação de um patrimônio, fundação, tendente a uma finalidade lícita e específica e constituída na forma da lei. Então, a soma de esforços humanos, que é a corporação, ou a destinação de um patrimônio, que é uma fundação, objetivando a finalidade lícita e específica e constituída na forma da lei. Constituída na forma da lei. Esta é a nossa querida pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, segundo o enunciado 53 do CJF, enunciado 53 do CJF, deve observar uma função para a sociedade. Deve ter uma função para a sociedade. O Complexo de Ensino Renato Saraiva, por exemplo, é uma pessoa jurídica que tem uma função para a sociedade, difusão de conhecimento. Então, deve ter uma função para a sociedade. Ainda que seja um ente privado, tem que ter essa função social. Beleza. E quando é que essa pessoa jurídica ganha personalidade jurídica? É o que nós iremos enfrentar no nosso segundo bloco. Até daqui a pouco.